Olá, seres espirituais, eu sou o Paulo e hoje eu vim contar vários relatos de pessoas que moram em interior ou em locais próximos à mata, florestas, tá? Relatos sobrenaturais. Se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo o que você achou deste vídeo, tá bom? Deixe o seu like também. E se você tem algum relato para nos enviar, o e-mail vai estar aqui no primeiro comentário fixado, tá bom? Pode enviar o seu relato que nós vamos ler aqui. Então vamos começar sem mais delongas com o nosso primeiro relato de hoje, que é o relato do Caio. Uma vez estava eu e mais dois primos andando pela roça da minha avó. Nunca tínhamos visto nada, mas sempre levávamos algo para se defender de cobra ou algum animal. Nesse dia, eu levei um mini machado. Um levou uma foice e o outro levou um facão. Mas aí, para causar entretenimento, eu fingi que havia um homem no meio da mata. Eu fingi que havia visto um homem no meio da mata. Todo mundo correu desesperado e nós começamos a rir, sabendo que era mentira. Só que aí nós olhamos para o meio do mato novamente e vimos que tinha uma coisa branca que veio correndo muito rápido, mas assim, muito rápido mesmo em nossa direção. A coisa estava bem longe, aí deu tempo da gente correr. Mas quando eu corri, que eu me virei, quase tropecei em cima do machado. Por esse motivo, joguei ele para o lado para não ter perigo de me machucar. Chamamos o namorado da minha avó para ir buscar o machado, pois nós estávamos com medo. Quando ele nos perguntou por que estávamos assustados, nós contamos para ele. E ele foi com a gente até o local para buscar o machado, pois ele não tinha medo de nada disso. Quando chegamos no local, ele pegou o machado e falou o seguinte: vá para casa, se tranque no quarto e não saia mais, pois a mata está muito quieta e está ventando muito. Foi estranho ele falar isso porque ele não estava acreditando em nós até então. Até hoje não entendi muito bem o porquê ele falou isso, mas isso me deixou arrepiado, essa frase dele. Infelizmente hoje ele já é falecido. Agora vamos para o próximo relato, que é a Agatha que nos conta. Eu não sei ao certo, mas acho que foi há 3 anos atrás. Fui passar o final de semana na casa da minha avó e a casa dela é bem isolada, é no meio da mata mesmo. Meu pai foi pescar com meu irmão, aproveitamos o dia. Quando chegou a noite, estávamos todos reunidos na cozinha. Estava tudo trancado, as portas estavam trancadas e do nada ouvimos dar 3 batidas na porta. E minha avó, de forma espontânea, de forma impulsiva, falou: pode entrar. Mas meu pai, como é um cara mais desconfiado, ele falou o seguinte: não, não pode entrar. Foi abrir a porta e não havia ninguém lá fora. Ela termina dizendo que tem muito medo do interior por conta disso e de outras coisas que aconteceram com pessoas da família dela. O nosso próximo relato é o Matheus que conta. Então vamos lá. Eu moro em uma comunidade da zona rural no interior da Bahia. Aqui sempre acontece algo muito estranho. Vou contar uma das coisas que aconteceram comigo. Uma vez fui tomar um banho no chuveiro e comecei a ouvir um grito contínuo de mulher. Desliguei o chuveiro para ouvir se de fato estava acontecendo algo ruim. Parei e fiquei olhando para o vitrô do banheiro que fica na direção do quintal. Então dá de ver o quintal pelo vitrô do banheiro. Nisso, aquele grito ia se aproximando e eu ali me aproximando cada vez mais do vitrô do banheiro. Quando eu me dei conta, o grito já estava bem perto da casa. E num instante eu só vi uma mão preta vindo em direção a mim e num soco quebrou o vitrô. Ficou em formato certinho de soco. Saí do banheiro desesperado, ainda nu, e meus pais vieram ver o que estava acontecendo. Porque eles ouviram eu gritando e ouviram um barulho de algo quebrando. Meu pai saiu lá fora e foi ver, mas não tinha nada no quintal.
Vamos para o nosso penúltimo relato agora, que quem nos conta é o Ronei. Meu avô adoeceu depois de brigar com um bicho do mato. Minha avó viveu até os 75 anos e ela contou pra gente com lágrimas nos olhos esse acontecimento. O marido dela, na época, era muito violento e bruto. Criado na roça, brigava com bicho, era um homem mesmo muito valente, muito bruto mesmo. Brigava com qualquer um. E ele dizia sempre que tinha vontade de brigar com um bicho no facão. Dito e feito. Uma tarde saiu para o mato e voltou todo arrebentado, todo machucado. Ele contou que um bicho enorme, muito maior que ele, fedendo a enxofre, o atacou. Os pelos não deixavam o facão entrar dentro da carne do bicho. Ele conta que o avô dele brigou por meia hora com esse bicho e esse bicho depois voltou para a mata. O nosso último relato, quem nos conta é a Vitória. Quando eu tinha 15 anos, eu morava em uma fazenda bem grande. Era madrugada. Meus pais e meus irmãos já estavam todos dormindo. Eu sempre dormi tranquila, mas depois de um tempo comecei a ter pesadelos horríveis. Dormia mal, acordava muito assustada, suada, e no sonho eu sempre estava gritando muito. As pessoas eram negras, pretas, pretas, mais pretas que o escuro. E essas pessoas ficavam gritando comigo, apontando para mim. Então eu acordava suada e o meu corpo todo gelado, como um defunto. Eu acordei por volta das 3 horas da manhã e vi que estava todo mundo dormindo, um sono muito pesado, ninguém acordava. Foi quando eu ia dormir novamente e escutei um grito horrível. Começou bem baixo, mas foi aumentando. Pensei que era coisa da minha cabeça, pois eu já tinha uma mente meio perturbada. Eu senti o ar pesado e mais escuro. Antes eu estava escutando gritos, depois eram pedidos de socorro. E os gritos assim eram muito feios e chegavam cada vez mais perto, mais perto. Gente, assim, eu tentei de tudo para acordar meus irmãos, mas ninguém acordava. Eu gritava, jogava travesseiro e ninguém acordava. E assim, eles só resmungavam com sono e depois voltavam a dormir novamente. Assim, eu já estava chorando e comecei a orar. Foi quando os gritos pararam. Eu criei coragem e fui até o quarto dos meus pais. Quando eu bati na porta, os gritos começaram novamente. E assim, gente, os gritos eram muito altos mesmo, que eu chegava a colocar a mão nos meus ouvidos. Assim, mal bati a porta do quarto dos meus pais e já queria voltar de volta para o meu quarto. Quando eu me virei para a cozinha, vi algo enorme, preto, tinha braços longos e a boca enorme. Assim, eu gelei, paralisei, fechei os meus olhos e comecei a gritar que meu Deus era maior. E comecei a correr novamente para o meu quarto. Gente, me deitei na cama, me cobri toda e começava a rezar, mas, gente, não adiantava. Os gritos continuavam. Eu nada de dormir e os gritos no meu ouvido. E assim, no outro dia eu contei, mas ninguém acreditou em mim, ninguém me deu bola. E até hoje esse relato morre comigo e eu tô compartilhando com vocês aqui. Esses foram relatos, pessoais. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. Não esqueça de mandar o seu relato também. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!